armas desde o começo, como na Segunda Guerra Mundial, ou numa guerra generalizada, onde as armas entram primeiro com o exército. A guerra revolucionária é uma guerra que usa a arma no final da guerra, né? Então ela tem 5 fases. Ela começa por preparar o terreno onde ela vai atuar. Ela começa a organizar a população em grupos, né? Controlados por militantes de algum partido ou de quem promove a guerra. A terceira fase é a constituição de pequenos grupos armados, né? A quarta fase, depois de sucesso, ela estabelece zonas liberadas. Isso é o que aconteceu na Argélia e o que aconteceu na Indochina, no Vietnã, né? Zonas liberadas. E, finalmente, ela forma um governo provisório que começa a buscar reconhecimento e pronto, acabou, já ganhou porque já tem um reconhecimento no exterior. Então, quando os franceses e os brasileiros de tabela, e os argentinos de tabela, e os chilenos de tabela dizem como temos que combater isso, e bom, a gente vai ver aí qual é a forma de combate. E a estrutura repressiva do país se baseia no combate a esse tipo de guerra. Não é mais a estrutura de repressão para combater infiltrados da Argentina que querem lutar contra o Brasil. Não, é o conceito do inimigo interno, a pessoa que está aqui no Brasil, que é um brasileiro e que, por ser adepto da guerra revolucionária, ele se torna meu inimigo, apesar dele ser da mesma nacionalidade que eu sou, simplesmente porque ele é um adepto de uma ideologia que eu não compartilho, né? Então, como você combate eles? Como você combate de acordo com a teoria dos franceses e do Paul Sarrez, que escreveu... Aliás, ele também tem um livro, que é muito mais difícil encontrar, mas onde ele escreveu um livro chamado Ainda Não Disse Tudo. Esse foi um livro que ele publicou, acho que uns 10 anos antes dele morrer. Eu Ainda Não Disse Tudo. É um livro que se encontra em francês, não sei se em português. Então, no livro e nos ensinamentos, ele diz, primeira coisa que você tem que fazer é você usar a guerra psicológica. Não adianta você invadir uma zona liberada, ou uma região onde os adeptos, onde a população está organizada, não adianta você invadir com armas uma região que você não conhece e onde você tem pessoas que não vão te ver como amigos. Você tem que convencê-los que você é amigo deles. E a gente viu isso acontecer aqui no Brasil na questão da guerrilha do Araguaia, né? Quem acompanhou, viu o filme e tal, viu que isso aconteceu muito durante a época da guerrilha do Araguaia. Ficou 6 anos. Nos primeiros 2 anos eles mandaram tropa e não adiantou nada, a população não revelou onde estavam os guerrilheiros. Então, o uso da guerra psicológica e através de disseminação de boatos e propaganda enganosa, né? E você tem que atuar sobre as ideias, você não pode vir e combater com arma, você tem que vir e convencer a população que você é o bom e eles são os maus. Então, através de dar... O que eles fizeram depois de alguns anos no Araguaia, quando eles viram que eles não podiam ganhar, eles foram intimidar a população, né, os índios e todo o pessoal para quê? E depois, quando viram que a intimidação não bastaria, eles foram e começaram a dar serviço de saúde, médicos e tal, e dessa forma eles ganharam a população para o lado deles. E através do uso da tortura. O uso da tortura, nesse livro da Leneide e no livro que ele escreveu, ele diz, a única forma de conseguir informação rapidamente é você usar violência contra a pessoa que está sendo no cautivério, né, ou a pessoa que está presa. Então, desde infiltrações até o uso da tortura e as execuções como modelo. Quem viu a Guerra de Argel, a última cena do filme é isso. Tá, eu não posso entrar, derrubar não sei como chama, Bali, não sei o quê, eu mato ele e dou aí um exemplo para toda a vizinhança que não é dessa forma que se combate os franceses, né? Então, essa era a teoria deles. Então, como a gente viu, o Brasil se insere nesse modelo de combate, né? Ele dá palestras desde 61, ele participa de cursos práticos na Escola das Américas
Ele começa a disseminar esse conceito, o Exército Brasileiro, a partir de 61, começa a disseminar esse conceito de inimigo interno. Então, o inimigo não é mais a Argentina, ou o Peru, ou o vizinho, como sempre a gente pensava antes, mas sim, o inimigo é o cara que está aqui, que é brasileiro como você e tal. Lições da derrota na Indochina, então, as lições que eles aprenderam, justamente foram essas lições que o Paulo Sarrés disse que eles não podem... E se começa, desde 61, a pensar num sistema de informações. E esse sistema de informações, ele é vital, porque os franceses dizem, na Argélia, nós só conseguimos ganhar no fim, apesar que depois eles foram expulsos e teve a independência, porque nós conseguimos infiltrar gente que nos desse informações, e com essas informações a gente montava um esquema, um sistema de informações. Então começa a se pensar em 61, 62 no Brasil, no SNI, no que depois se tornaria o SNI. E também começa-se a obter ajuda empresarial. E aí entra, vocês devem ter já sabido, enfim, lido sobre o IPES e IBAD, né? O IPES, Instituto Político de Estudos Sociais, o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrático, são organismos da sociedade civil, e a gente vai ver a próxima, que se armam no Brasil, que se montam para disseminar essa ideia de que o exército estava ali para combater o inimigo interno e você precisava apoiá-lo. Passa para o próximo. Então, esse, não sei se dá para ler aí, se dá para ver. Não, não dá, né? Tá, depois ela manda o PDF. Na verdade, aí é uma coisa muito interessante, que foi a origem do SNI, como ele acaba sendo formado antes de 64. A origem dele está nesses dois institutos. IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e Instituto de Pesquisa Econômico-Social. Aí tem quem são os seus fundadores, né? Então, no IBAD, que era o que fazia o IBAD? O IBAD fazia material de publicidade, caderninhos, enxertos em jornal, cartilhas que se distribuíam nos cinemas, e também documentários. Quer dizer, a maioria de vocês não é do tempo que a gente ia no cinema, e antes do filme tinha um noticiário, porque não tinha Globo, não tinha, então o noticiário, o canal 100, se apresentava no cinema. Você ia no cinema para ver um filme, e antes você tinha as notícias. Nessas notícias tinha sempre propaganda do IBAD, pagado pelo IBAD. E seus fundadores eram gente, vocês talvez não enxerguem daí, mas gente assim, super poderoso na época, né? Esse Ivan Aslocher era considerado a eminência parda do Golbery, de Couto e Silva, era um cara que tinha muito poder econômico, era o dono da... Eu tenho até esse Ivan, ele era dono de uma agência de propaganda, que era contratada pelo governo. Ele mesmo criou vários organismos, aí tem várias siglas, ADEP, Ação Democrática Popular, para financiar e comandar a eleição de candidatos.